Provérbios capítulo 2, versículo 15 nos diz o seguinte: seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Esse texto está incluído em uma parte de Provérbios que fala acerca de nós não olharmos para o caminho dos ímpios, nem olharmos, nem estarmos com os ímpios, nem parecermos. A sabedoria está justamente para nos proteger desses caminhos, do caminho do ímpio. Nós vimos no versículo 14 que nós devemos não se alegrar com o mal. Nós não podemos estar felizes com o mal, porque quem se alegra com o mal são aqueles que não têm sabedoria, aqueles que não têm discernimento, nem querem ter discernimento, aqueles que não têm a justiça de Deus ao seu lado. Aqui no versículo 15 nós percebemos mais características destes que não têm sabedoria. Aqui é descrito: seguem veredas tortuosas. O caminho daquele que não tem sabedoria é sempre tortuoso. Ele não sabe para onde vai, nem o caminho em que ele está. Ele não sabe se direcionar. Ele não é direcionado da maneira correta. Esse é o caminho daquele que não tem sabedoria. Ele não sabe, de fato, aonde está, para onde vai, qual o propósito de sua vida, qual o propósito de sua jornada, do seu caminho. A segunda parte do versículo 15 ele nos diz: e se desviam nos seus caminhos. Se a estrada é tortuosa, se o caminho é tortuoso, se há sempre essa falta de sabedoria em saber aonde está e para onde vai, logicamente ele vai se desviar dos seus caminhos. Ele vai estar nos seus caminhos e automaticamente ele vai cair para um lado, cair para o outro, ele vai estar sempre nessa condição de queda, de estar nessa constante busca por nada, por inutilidades, por superficialidades. Essa é a vida daquele que não tem sabedoria. Essa é a vida daquele que não tem o temor de Deus. Se a vida daquele que não tem sabedoria é por esse lado, é por esse caminho, o contrário disso, então é aquele que tem sabedoria. O que tem sabedoria, ele não anda por veredas tortuosas. O caminho do justo, o caminho daquele que busca a Deus é diferente. Não é como este. O caminho daquele que está com Deus é de uma maneira muito mais elevada, muito melhor do que o caminho do ímpio. Infinitamente melhor, porque o caminho do sábio, do justo, não é colocado por ele mesmo. E não são as outras pessoas que definem o seu caminho, é o próprio Deus. E se é Deus quem define o nosso caminho, se é Deus quem nos guia, então nosso caminho é perfeito. Não porque o caminho é nosso, mas porque é o caminho do Senhor. Se é o caminho de Deus, há perfeição. E não é a ideia de perfeição como se nós não fôssemos sofrer, como se nós não fôssemos passar por tribulações aqui. Mas é a ideia de que é o caminho melhor, é o caminho perfeito para o Senhor, é o caminho que nos leva para o melhor lugar. Esse é o caminho. E a segunda parte do versículo também é verdade, é o contrário do que se diz do ímpio, vai se dizer do sábio que ele não se desvia do seu caminho. Se o seu caminho é reto, se o seu caminho é justo, se o seu caminho é o melhor possível, ele não vai se desviar desse caminho. E aí nós devemos nos avaliar, olhar para as nossas vidas e nos perguntarmos se o caminho que nós estamos é o caminho correto, é o caminho certo, é o caminho de Deus. Se esse caminho de fato conduz para o Senhor, se esse caminho de fato está nos guiando para Deus, para a eternidade, visando as coisas eternas, as coisas do Senhor e não as coisas desse mundo. Olhe para o caminho que você está trilhando. Olhe para a sua jornada até aqui. Deus tem estado contigo? Você tem caminhado o caminho do Senhor? Ou você tem caminhado o seu próprio caminho ou um caminho que outras pessoas estabeleceram para você? Saiba que Deus se agrada quando nós buscamos a Ele. E a sabedoria que nós podemos alcançar é justamente essa sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto só pode ser alcançada pelo temor de Deus. E assim nós, de fato, estaremos no caminho correto. Sonde o seu coração, sonde a sua vida e busque saber se você está no caminho correto. Caso não esteja, caso você perceba que o seu caminho não é o caminho correto, peça perdão ao Senhor, se arrependa. Volte-se para Ele. Ele te perdoa. Que Deus te abençoe.